Fala galera Kenko, mais um episódio, hoje presencial, e o presencial, como eu sempre digo pro pessoal aqui do estúdio, é sempre melhor, né? O online nunca é tão humanizado quanto o presencial. Então sejam bem-vindos mais uma vez, nós estamos aqui hoje com um convidado da nossa cidade de Sorocaba, Dr. Alfredo Almeida. Ele é fisioterapeuta, especialista em osteopatia, osteopata, e vai falar um pouco pra gente, né? Muito obrigado, seja bem-vindo ao KenkoCast, Dr. Alfredo, e obrigado pela sua presença. E aí, diga para o nosso público quem é o Dr. Alfredo. Muito bem, eu que agradeço o convite, eu fico muito grato a você, o Amaral que também me convidou para participar. Fico lisonjeado por estar aqui, pelo convite, e vamos explicar um pouco da minha especialidade para poder ajudar as pessoas também a melhorar a qualidade de vida e as dores. Perfeito. Alfredo, me diz uma coisa, e como é que foi essa? Você eu conheço tua história, né? Sim, já fui no teu consultório, a gente tem essa parceria também. Um abraço para o nosso querido Eduardo Amaral, também parceiraço nosso, né? Isso aí. E em que sentido? Você tem uma especialidade que é o fisioterapeuta osteopata, não é isso? Como é que você foi primeiro para essa área de profissão? Como é que você escolheu? Ou eu vou para a faculdade, vou fazer fisioterapia e depois fazer uma especialização na área da osteopatia? Quando eu tinha 15, 16 anos, eu me machuquei, lesionei meu joelho esquerdo, rompendo o ligamento cruzado anterior, que é um ligamento que a gente tem no joelho que só rompe em torção. E daí eu fui conhecer a profissão da fisioterapia. Daí acabei gostando do tratamento. Até então só via falar assim de algumas coisas, mas daí como eu fui tratado, né, eu fiz esse tratamento, conheci a profissão mais a fundo, acabei gostando. Daí no vestibular eu acabei passando lá e sou formado desde 2009 na fisioterapia. Fiz aqui em Sorocaba mesmo, na Unip. E depois de lá, eu fiz a minha especialização em osteopatia, que é a Osteopatia de Madrid, que é uma formação que a gente faz, uma formação internacional, que é em Campinas que eu fiz, que é uma formação de 5 anos após a conclusão do curso de fisioterapia. Maior que a fisioterapia acontece 5 e 4? Hoje em dia tem faculdades que são 4 anos e tem faculdades que são 5 anos. Puxa. E daí depende da grade de cada faculdade. Entendi. E daí, para atender recém-nascidos também ou crianças, tem mais 1 ano e meio de pós-graduação. Então, tem 5 anos para você atender de uma idade adolescente até o adulto, idoso, para você atender a partir dos recém-nascidos, as crianças menores, você tem que fazer mais um complemento a mais. Então, no total, para você 6 anos e meio. 6 anos e meio, mais ou menos. É maior que a formação da... Mas é importante esse tempo longo para dar tempo de você pegar a mão, para você poder se aprofundar na parte teórica e prática também. Ah, legal. E você também estava falando para mim que você tem um histórico bastante grande dentro como professor, na verdade, na área acadêmica, sim. né? Depois que eu me formei como osteopata, eu fui convidado pela coordenadora da fisioterapia da Unip a entrar na faculdade e ser supervisor de estágio. Daí eu fiquei lá por um período de 8 anos como supervisor de estágio na área da ortopedia e também na saúde do idoso, onde a gente trabalhava aqui em Sorocaba no Clube do Idoso. Sim. E também na Chácara do Idoso, que é aqui próximo, na Santa Rosália. Aqui no perto. E também eu dei aula por 7 anos e meio na pós-graduação de terapia manual e ortopedia na Unip também. Então, dava aula na pós-graduação e era supervisor de estágio também na Unip. Na Unip. Foi lá que você conheceu a Ana Tércia, não foi? Sim. Que a gente Ana Tércia foi minha aluna da pós-graduação. Não sei, né? Que ano agora. É. Mas ela foi minha aluna, sim. Ana, nossa parceira, foi aqui e abriu o nosso primeiro... algumas coisas dela já. Aqui no podcast, uma parceiraça nossa também. Ela trabalha com acupuntura, Sim, né? É minha professora de Pilates. Ela é minha instrutora de Pilates. Saber. Sim, minha acupuntura
motorista, Fico cuidando da contente em família. saber. Sua ex-aluna, que legal. É. E me diz uma coisa, além dessa parte acadêmica, obviamente você tem, eu conheci o teu espaço, depois o pessoal também, nós sempre deixamos aqui seu contato para que eles possam conhecer o pessoal da Endereço, região, tá. isso. Você está muito bem posicionado aqui, porque você está lá no Iguatemi Business, né? Que é Tô ali no prédio, fica em Votorantim, é o prédio, do lado do Shopping Guatemi. do lado do Shopping Iguatemi. É ali que você faz os seus atendimentos presenciais de consultório. Isso, é. E hoje, o doutor Alfredo, o que você vê? Fala um pouco para mim desse dia a dia dentro do consultório. Quem é o paciente que busca a especialidade da osteopatia, que te busca? Como é que é esse perfil? Ele é eclético? Como é que é a idade? Fala um pouco de como é que é o seu dia a dia lá no consultório. Muito bem. Normalmente, o paciente procura um fisioterapeuta ou um osteopata em momento que ele está com dor. Esse momento é ideal também, mas seria interessante ele procurar em momentos que ele está sem dor ou no começo das dores para ajudar a prevenir as dores ou evitar, ajudar a prevenir e piorar as dores, entendeu? Desse paciente. Mas normalmente é o paciente que já está com dor. E eu atendo todas as idades, tanto de recém-nascidos até idosos, mais velhos, assim. Mas a maioria dos meus pacientes que eu atendo na faixa de 25 a 35 anos, que procura com mais frequência, que às vezes as pessoas que força alguma posição no trabalho, ou às vezes o pessoal que força algum esporte de final de semana, e aí a gente tem essa procura maior nesses casos, né? E aí, a gente até você falando dessa questão de trabalho, tem um índice de... A gente está sempre nesse contexto, né, da saúde, do bem-estar, e tem um índice que em uma leitura, em uma pesquisa de que mais de 60% dos afastamentos de trabalho do INSS no Brasil hoje, ele está ligado direto ou indiretamente a algum tipo de dor ou lesão na coluna vertebral. Sim. É uma coisa de louco, dores nas costas que afastam, né? Ou também a pessoa que trabalha com um serviço um pouco mais pesado, de fazer força, no movimento repetitivo, que é o DORT, né? Tá. Que é aquela lesão do movimento repetitivo, ou também ficar o dia inteiro no computador. Atendo bastante pessoas que trabalham em banco, que ficam o dia inteiro no computador e assim, às vezes fazem o home care, ou fazem o trabalho presencial. E atendo muito esse público também que tem essas dores. E geralmente, doutor Alfredo, qual é a região... O teu paciente chega lá queixando-se de que tipo de dor? Coluna, ombro, joelho, em geral? Ou hoje tem de tudo também? Sim, a osteopatia, ela trabalha como um todo, o corpo como um todo. Então, mesmo que o paciente chegue com uma queixa específica em algum ponto, aquela queixa específica naquele ponto é o sintoma final. A osteopatia costuma tratar a causa das dores, mas normalmente os meus pacientes é dor no pescoço, cervicalgia, cervicobraquialgia, que é a dor irradiada para o braço, dores na região da coluna, como protusões discais, hérnia de disco. E daí a gente vai, a partir das manobras de uma avaliação, saber como é a melhor forma de abordar esse paciente, entendeu? Ah, legal. Olha só, você falou da cervicobraquialgia. E me lembrou, aí a gente vai entrar nesse tema já do uso, que eu sei que você faz aplicação dos PENFs, né? Do aparelho e dos fótons nos seus pacientes, né? Sim. Nós discutimos isso. E agora, no ano passado, depois eu não sei, eu vou te compartilhar, não sei se você tem, mas nós temos uma parceria com a Faculdade de Odontologia de Piracicaba, que faz parte do campus da Unicamp. Que legal. E a professora de lá, um abraço pela Maria da Luz, está me devendo uma visita aqui para a gente entrevistá-la. Uhum. Ela fez um curso maravilhoso de Qigong também nos Estados Unidos. E ela fez um estudo clínico dentro da universidade com cervicobraquialgia. Olha que legal. Nos
pacientes e nos profissionais também da odontologia. Eu atendo muita paciente também, dentista ou dentista, né? Ou tanto homem quanto mulher, que eles ficam numa posição que ficam tortos, né? É aquele mocho, né? Porque isso. fica tudo torto para ficar em cima Existem da boca do paciente, né? alguns mochos diferenciados hoje em dia, tal, mas eles não deixam de ficar torto em cima do paciente. Sim. E a questão da torção do quadril às vezes acaba acarretando umas dores mais de um lado que do outro, ou deixando a perna um pouco mais curta. Sim, imagina um dentista que começa ali na faculdade e depois vai 5, 10, 15, sim. 20 anos de profissão. Essa é uma profissão que fica todo o tempo sentada, né? Sim. Diferente da fisioterapia, eu como fisioterapeuta, eu faço minha avaliação lá sentado, o paciente sentado também, depois a gente vai para a maca. Daí lá eu faço algumas técnicas que eu fico sentado, mas a maioria das técnicas que eu faço, eu em pé. Então, ele tem essa volta na maca, essa mobilidade de estar levantando, sentando. Então, isso já movimenta mais o corpo, entendeu? Tá. Indo por essa linha, eu queria te fazer uma pergunta que é uma dúvida minha, que eu acho que deve ser de muitos também, porque a gente escuta, né, a especialidade em osteopatia e a gente escuta também muito a quiropraxia. Sim. Qual a diferença entre osteopatia, quiropraxia, e eu vou mais longe, porque agora eu estou fazendo um trabalho na Latinoamérica, principalmente Argentina e Paraguai, uma coisa muito interessante que lá o fisioterapeuta, quando ele se forma, ele sai com 2 títulos, 2 graduações. Sim. Ele sai como fisioterapeuta e kinesiólogo, tá? Que é a kinesiologia deles. Eu não sei se nessa linha, porque como aqui no Brasil é visto, mas primeiro a primeira pergunta é: qual a diferença entre osteopatia e quiropraxia? Que é a forma que a gente possa entender, professor. As duas técnicas são ótimas para tratar a dor do paciente como um todo. Eu tenho bastante amigos que são quiropraxistas também e osteopatas. A diferença é que tanto a osteopatia quanto a quiropraxia, ela trabalha o sistema músculo-esquelético, aqueles estralos, aquelas subluxações que a gente consegue fazer nas manobras. A quiropraxia foca um pouco nisso. A osteopatia já tem uma visão um pouco mais global do paciente, que trata a parte crânio-sacral, às vezes a parte visceral, que é muito importante na nossa avaliação. Toda avaliação que a gente faz, a gente tem um histórico do paciente, daí é importantíssimo a gente fazer essa avaliação para a gente correlacionar as dores, por exemplo, assim, a dor no ombro direito, às vezes pode estar com uma sobrecarga na região do fígado, não uma patologia específica, mas uma sobrecarga tensional, do estresse, às vezes acaba dor na cabeça, dor de cabeça, ou por exemplo assim, muito comum a parte visceral, a parte dos intestinos, né? A pessoa homens com dores na região, ou homens ou mulheres com dores na região lombar ou do quadril, acaba tendo bastante, às vezes, problema na região do intestino. Daí, liberando aquele intestino, a gente consegue melhorar a dor daquele paciente. Outro exemplo legal também, mulheres que têm na fase de menstruação, que sente a cólica, dor de cabeça, através da intervenção dessas tensões na região do útero, ovário, ajuda a liberar as dores na região lombar também. Então, tem todas essas correlações viscerais que a osteopatia tem, que trata a causa da dor, não o sintoma final, que essa é uma das grandes diferenças, mas as duas técnicas são muito boas. Aqui você falou da kinésio, né? Então, na graduação da fisioterapia, a gente tem a kinesiologia e a kinesioterapia. A kinesiologia é a ciência do movimento. Do movimento, né? A kinesioterapia é a ciência da terapia, usando a kinesiologia para usar como os movimentos do corpo como terapia para a gente tratar melhor o paciente. Então, entendi. essa questão da formação que você falou da onde você falou dos Estados Unidos? É uma escola muito da Argentina. Da Argentina que acabou sendo introduzida no Paraguai, que é onde eu vivo parte do mês lá. Então aqui, o pessoal, todos os licenciados ou todos os graduados em fisioterapia, eles falam, eu sou licenciado em fisioterapia e kinesiologia. Entendi. Então, ou seja, é isso que você falou. Então eles estudam e se aprofundam mais nessa questão do movimento, então.
basicamente, ela sim. seria essa É a terapia fisiologia articular, eu acredito que seja, entendeu? Uma diferença também que todo osteopata no Brasil é a cargo da fisioterapia, então tem que ser fisioterapeuta para ele ser osteopata. A quiropraxia antes começou com cursos, depois virou uma pós-graduação da fisioterapia e hoje em dia existe a graduação da quiropraxia em alguns lugares. Acredito que em São Paulo e tal. Entendi. Então, a pessoa, em vez de fazer a faculdade da fisioterapia, já vai para a quiropraxia direto, como formação de curso superior, entendeu? Que legal. Existe isso também. Então, essa é uma diferença. Porque a quiropraxia, a gente vê, é muito comum, a quiropraxia, os consultórios, estúdios de quiropraxia nos Estados Unidos. É uma coisa assim, extremamente popular, né, cara? Muito. As duas foram criadas nos Estados Unidos, né? A osteopatia pro Andrew Taylor Steele, mas a quiropraxia é mais difundida nos Estados Unidos. Sim. E lá a osteopatia é uma especialização médica na quiropraxia. Não, lá nos Estados Unidos, a osteopatia é uma especialização do médico, entendeu? Do médico ortopedista ou qualquer clínico médico geral. Daí podia em vez de fazer a especialização em alguma área, ele pode optar pela especialização da osteopatia. Que legal. E às vezes muitos cirurgiões também, às vezes em vez de tratar o paciente com a cirurgia, opta por um tratamento mais conservador, depois propor a cirurgia no final. Entendeu? Legal. Então, você falando então dos seus pacientes lá, doutor Alfredo, então eu te busco muito, é sempre assim, né? Eu digo assim, pelo amor e pela dor, no consultório é sempre pela dor, né? E sempre o paciente, às vezes o paciente me procura e a gente não tem horário, e quem tem dor tem pressa, né? Não costuma esperar, então ele sempre às vezes procura outro paciente, outro terapeuta, né? Mas sempre que o paciente já passou comigo uma vez, ele tenta esperar um dia depois, ou eu tento encaixar no final do dia, algo nesse sentido, para eu poder atendê-lo. Eu não gosto de deixar, às vezes, o paciente na mão quando está nessas crises de dor, entendeu? E aí a gente se conheceu, olha que coisa interessante. Aí, para a gente falar um pouquinho, eu queria ouvir de você. Como que você aplica hoje a técnica dos fótons e dos PENFs nessa questão da analgesia mesmo, da questão da dor? Você comentava comigo antes da gente ir aqui nos bastidores, quando a gente tomava um cafezinho, que você até fez a citação, né? Eu falei da Ana, foi minha aluna e tal. Aí eu falei, a Ana, super parceiraça nossa e utiliza muito a tecnologia do PENF, e você também falou, hoje eu utilizo com muita frequência no consultório, né? A gente, à medida que pode utilizar, mas a grande maioria dos pacientes pode, né? O que tem as contraindicações, marca-passo e tal, que a gente sempre na avaliação, por isso que é importante a avaliação, e sempre está marcando nas avaliações essas questões das contraindicações. Mas a grande, 99% dos meus pacientes eu utilizo no final da sessão para dar uma relaxada a mais. Eles adoram. Na região do lombar, região do pescoço, região da cabeça, para dor de cabeça, cefaleias, entendeu? Para fibromialgia, eu utilizo bastante também, que ajuda. O paciente que tem fibromialgia costuma procurar a gente bastante também. Existe um dado recente da Sociedade Brasileira de Reumatologia que de 6 a 12% da população brasileira tenha algum caso de fibromialgia, algum indicativo de fibromialgia. Então, é bastante gente. Se for falar em 6 milhões e 12 milhões de brasileiros, né? Pegando a população. É muita gente. Então... Uma coisa, deixa eu te perguntar com relação à fibromialgia e aplicação do PENF. Nós tivemos um professor, lamentavelmente ele faleceu, Dr. Salgado, não sei se você chegou a assistir alguma palestra dele. Salgado. E que teve com a gente no nosso simpósio, mas ele descobriu uma aplicação no osso hioide com o PENF para uso e alívio da dor de fibromialgia. Eu não sei se você faz essa aplicação especificamente no osso hioide. Eu não costumo fazer, mas eu vou dar uma pesquisada para poder me aprofundar mais. Mas normalmente eu uso aqueles 3 pontos em cima da cabeça, no meio do corpo e nos pés, para abranger o paciente como um todo. Como um todo, sistêmico.
uma coisa mais específica, uma dor na região lombar, a gente coloca em cima do Então, lombar. essa foi uma descoberta interessante, porque aí vem um pouquinho da base. Ele era dentista e professor da Universidade Estadual de Pernambuco. Sim, então, a gente fez um laboratório junto, chamado Aliviar, o nome da clínica, que era um ambulatório clínico dentro da universidade. Sim. E aí a gente ajudou a montar o laboratório, tudo isso antes da pandemia, eu acredito que uns 8, 9 anos atrás. E o que ele tinha? Ele era posturólogo formado por uma escola francesa. Eu conheço, eu já tive a palestra deles, ele ia na faculdade quando eu estava em formação ainda. Ah, legal. Eu fiz um tratamento com eles enquanto estava em formação na fisioterapia, eu fiz. Ah, que legal. Então, o que ele dizia? Que essa questão estava muito ligada à fibromialgia, nos estudos dele, principalmente com bruxismo? Não, com o ATM. Né? Então, ele fazia um trabalho lá com o grupo, mas percebeu também, ele fez um estudo bem interessante, inclusive dentro dos clubes de futebol. Sim. Por que um determinado atleta faz o drible sempre para a direita, sempre para a esquerda, ou puxa? Tudo por uma questão profunda de posturologia. Baseado nesse estudo todo, ele viu, e como você disse, eu conheci esses índices das palestras dele, 80% acomete as mulheres a fibromialgia. Sim. E aí ele descobriu que fazendo um estímulo, que ele fazia primeiro com microagulhamento de aurículo, Sim. e aí quando ele conheceu os pulsos eletromagnéticos, ele vem com o aparelho e encaixa nessa região para estimular o ocioide. Sim. Fazer um eletroestímulo. Sim, o ocioide é muito importante, a gente trabalha, eu como fisioterapeuta osteopata, trabalho essa questão da ATM também. E então a gente trabalha toda a musculatura interna de boca também, a musculatura externa de boca, e o ocioide, ele tá numa posição, se você quiser sentir ele, você faz assim, ó, engole, se engole, ele vai descer e subir. Então ele é muito importante para essa região aqui, que ele tem tem em cima dele músculos importantes para ser soltado e embaixo dele músculos importantes para ser soltado, entendeu? Sim. Então é importante soltar o ocioide nesses casos de tensão do pescoço, até mesmo na fibromialgia. Então, muito interessante. Aí faz bastante sentido isso que você colocou, da forma que você colocou, assim, de uma forma bastante lúdica pra gente. É o papel de professor, né? Sim, os anos de faculdade. Sim. Então, isso dá um sentido para aquilo que o professor, infelizmente, ele faleceu faz uns 3 anos, acho que 2 a 3 anos, mas deixou um legado bem bacana mesmo. Ele foi um fisioterapeuta de referência. Aqui em Sorocaba ele trabalhou algum tempo também, né? Que legal. Agora, me diz uma coisa, doutor Alfredo, você trouxe um crâniozinho aí, Sim. que não é o Darumá, depois não vou falar do Darumá, porque você falou disso, nós conversávamos, você explicava um pouco sobre essa questão depois da pós ainda, você fez uma especialização? Sim, na mesma escola de osteopatia, em bebês recém-nascidos. Muitas vezes, bebês recém-nascidos, eles, por dormir de um lado só do pescoço ou do outro lado, ele fica com... Ele pode ter esse torcicolo já dentro lá do útero, do ventre, ou pode ser posicional depois do nascimento. Ou às vezes algum trauma também que acontece durante o parto, por isso que é importante fazer a avaliação. E daí ele fica com tensão, um torcicolo que a gente chama de torcicolo congênito. Tem vários torcicolos, mas no geral o torcicolo congênito, que daí fica com um lado do rodado e a inclinação do outro lado. Então a criança fica com uma preferência de um lado só ficar virado. É importante ir no osteopata para a gente tratar esse torcicolo, porque esse torcicolo pode mexer nas fontanelas, que são essas articulações entre os ossos do crânio, e modificar a posição dos ossos. E daí, por ficar muito tempo apoiado numa posição só, às vezes um lado do pescoço fica numa posição mais plana e prolonga o outro lado. Daí a gente chama isso de assimetria craniana. Essa assimetria dá para ser tratada, e daí é interessante a criança, os pais levarem o bebê assim. Os estudos dizem que até os 29 dias a gente tem uma resposta melhor. Após isso, vai prejudicando um pouco a resposta do tratamento, entendeu? Você fala, por exemplo,
Esse crânio, nessa parte aí, é o que a gente conhece popularmente, os pais, como a moleira da criança. Moleira é a principal, mas existe várias articulações. Tá. Essa moleira que é a principal, ela se fecha dos 2 aos 3 anos. As outras moleiras, que tem vários pontos do crânio, elas fecham antes. Então a gente tem um tempo hábil de tratamento do primeiro mês até a criança fazer 1 ano, para essas moleiras se fecharem. Então, a gente tem um tempo limitado para a gente tratar e corrigir esse tipo de assimetria craniana, entendeu? Então, aproveitando aqui para falar com o nosso público, vocês que têm aí na família, bebês e tudo mais, então o ideal é procurar, após o início, o nascimento, isso, até 1 ano, você ir buscando essa... Isso. O ideal, já a criança nasceu, ver que tem alguma assimetria, alguma preferência de um lado de mamar, uma preferência de um lado de dormir, e daí procurar a ajuda de um profissional qualificado para poder orientar e fazer os exercícios, as solturas musculares que são necessárias para o bebê poder relaxar e ficar melhor. Porque daí, o que a gente trata mais no bebê também, além dessa simetria craniana e desse torcicolo. Às vezes, no começo de vida, na formação das fezes, na formação do intestino, ele tem o que a gente chama de disquesia, que é o bebê quando se recontorce para fazer o cocô ou para soltar os gases, né? E daí isso gera um incômodo do bebê. Então esse incômodo lá embaixo pode gerar uma tensão na região do pescoço também. Pode ser que aconteça isso junto ou separadamente. Não tem uma coisa que é regra, que acontece lá embaixo e acontece aqui em cima, entendeu? Mas pode estar associado, entendeu? Daí com a osteopatia, a gente mobilizando a região do intestino da criança, essas tensões, liberando tensão da base do crânio, vai ajudar esse bebê a relaxar mais e desenvolver melhor essa questão da organização dos ossos do crânio. Uma pergunta, doutor, essa organização dos ossos, então ele continua, né? Depois que nasceu, ele continua, como você falou, todo esse desenvolvimento para fechar, né? Essa moleira e toda essa parte que você fala articular do crânio. Se há, por exemplo, algum distúrbio, como você falou, seja ele posicional, seja ele lá dentro do útero ainda, na formação, ou até mesmo no parto, isso pode comprometer o desenvolvimento, porque o cérebro está crescendo ali dentro. E o crânio também, né? Ele vai crescer de uma maneira mais errada, entendeu? Mas até os 8 meses, 1 ano, dá para a gente corrigir esses posicionamentos e até não fechar as articulações. Mas existe algum estudo que pode, por exemplo, validar que talvez um mau posicionamento, uma formação dessas articulações pode comprometer o desenvolvimento cerebral, causando algum tipo de dano neurológico nessa criança? Quando adulto? Os estudos são muito recentes, né? Antigamente, a orientação era deixar a criança dormir de barriga para baixo, né? E daí ia gerando uma descompensação na região frontal. Depois, a orientação da Sociedade de Pediatria é para dormir de barriga para cima, para evitar o mal súbito, evitar refluxo e a criança engasgar. E daí, depois, essa orientação foi a partir de 1992. Dessa orientação que veio se desenvolvendo essa questão das assimetrias cranianas. Porque ele tomba. Porque daí ele vira de um lado. Só que daí existe... a criança tem que deixar com o pescoço solto, dormir na base reta, no colchãozinho, evitar de usar no começo um travesseiro, entendeu? Porque esses travesseiros às vezes pode prejudicar também, entendeu? Sim, um travesseiro muito alto. Mas alto, os estudos são muito recentes também, entendeu? Tem alguns mais antigos, mas tá tudo muito desenvolvendo por agora, entendeu? Então a gente está fazendo, tem bastante pesquisa na área, mas todas são muito recentes. Então. Olha só que top, pessoal. Esse tipo de informação, para mim, doutor, é bastante novo. Minhas crianças já não estão mais nessa fase, né? Eu já tenho uma filha adulta e uma outra adolescente. Mas, por exemplo, quando minhas filhas eram... Eu tô falando isso da mais velha de 23 anos atrás. Sim. A gente não tinha esse tipo de informação. Você não ia no pediatra? Eu nunca escutei de um pediatra. Procura um físico. Agora os pediatras indicam bastante. Olha que bacana, cara. Eu tenho uma parceria com vários pediatras e eles sempre lá,
vai lá no osteopata. Não só, tem vários osteopatas na região e tal, mas procura o osteopata. Então, os pediatras já têm essa orientação desde o começo de já indicar para o osteopata, entendeu? Então, isso poderíamos dizer que é recente. É recente, recente, então. E aí, ele precisa ir nessa linha que você falou lá da acadêmica. Então, ele forma na fisioterapia, vai para uma osteopatia que pode durar até 4, 5 anos, Sim. E depois ele faz ainda uma especialização. Sim, vários outros cursos que tem mas para aprofundamento. Para aprofundamento de bebê, ele tem que ter uma Isso, especialização ali. Sim. É porque eu imagino, né? A sua mão não é pequena, né? Sim, e aí o você toque tem que... é muito leve. Então, eu imagino. Daí você tem que passar isso pro pai também, porque às vezes você vê ele, que vai parecer que a gente não tá fazendo nada, mas é um toque bem leve, assim, bem suave que a gente faz no crânio e no todo o corpo do bebê, para poder relaxar essas tensões faciais. E interessante também, na avaliação, a gente ter essa orientação da família, né? Muitas vezes, pais de primeira viagem ficam todos desesperados, tal. Não sabe, às vezes vai carregar a criança, deixa cair o pescoço e traz a criança daí a gente orienta a forma certa de poder carregar o bebê, ou às vezes o lado de mamar. Prefere de um lado, ou às vezes a criança não mama mais no peito por algum motivo da mãe, não ter leite e tal, daí sempre a mãe prefere dar a mamadeira mesmo de um lado só, da criança vai gerando essa compensação, entendeu? Entendi. Então sempre os revezamentos dos lados, sempre a orientação para os pais nesse caso é a orientação posturais, né? E daí é o jeito de mexer também, a gente dá no consultório, a gente trata a família como um todo lá, orienta, deixa mais calmo, entendeu? Que eles, às vezes, a mãe vai com a sogra, ou às vezes a mãe vai com a mãe dela mesmo, ou vai com o marido às vezes vai com o marido. E daí a gente trata a família como um todo lá e orienta bem legal. Que interessante. Para mim é novo. Então, sim. eu acho que esse é o papel também do nosso podcast, né? KengoCast, o nome já diz, é trazer esse tipo de informação para levar saúde, e às vezes é uma saúde informativa. Sim. Eu costumo repetir aqui, já falei anteriormente em alguns episódios, eu conheci um médico, o Dr. Pablo Penha, parceiro nosso lá no Paraguai, em Assunção. Ele tem uma clínica muito importante de medicina integrativa, e a esposa dele é pediatra. Que legal. Ele abriu a primeira clínica, eu fui inclusive convidado a participar, eu estava lá em Assunção, na primeira clínica integrativa e ortomolecular para ninhos, para crianças. Sim. E é muito interessante. E ele fala uma coisa muito legal, que ele, de uns anos para cá, ele não trata, ele é filho de médico, de família de médico. No nosso consultório, na nossa clínica, nós não temos paciente. Nós temos alunos. Olha que coisa interessante. Então, eu acho muito legal esse conceito de transformar o paciente em aluno. Por quê? Porque aquilo que você falou é um conhecimento, né? Você vai e orienta além de fazer o tratamento. Deixar de ser pronto-socorro, né? Que é aquela coisa que você falou. Chega com dor, tem que ter um encaixe a gente busca na agenda, vai. Mas e depois? O que a gente pode fazer para que lá no futuro a gente não tenha que pagar um preço muito alto pelo... excesso de força em algum ponto. Próprio laboral, os próprios, como você falou, né, e tudo mais, que é o dia a dia da gente. Eu acho que esse conceito, eu tenho falado muito aqui no nosso programa, doutor, é o seguinte: a gente investe tanto em tecnologias, em todo tipo. A gente quer sempre um celular novo, a gente quer sempre um laptop novo, a gente quer sempre uma tecnologia nova no nosso consultório, no nosso trabalho, mas a tecnologia foi desenvolvida na medicina. Imagina os exames de diagnóstico como eram há 30 anos atrás e como são hoje. É tudo mais moderno, né? Mais com a inteligência artificial agora, né? Exatamente. Por que não o paciente não passar a fazer esse tipo de investimento no seu próprio corpo, na sua própria qualidade de vida, de forma que ele consiga ter uma qualidade de vida melhor no momento que você vai precisar, que é quando a gente tem naturalmente aquela curva descendente da fisiologia. Você tem uma curva ascendente. Nós falamos há pouco aqui com o nosso... aqui no estúdio, né? É tudo cheio de jovem aqui. Falava com o Cauã e o cara falava... fala com os novos qual que é a questão da prevenção. E a gente vai chegando numa certa idade, né?
a barba branca. A barba branca vai mostrando isso, né? Então é muito bacana e trazer esse tipo de experiência, esse tipo de conhecimento. Então, além de tudo, a ideia do KenkoCast é essa, o professor, trazer vocês aqui para que vocês possam falar, porque às vezes vocês não têm esse tempo de bater um papo assim com um paciente, né? Você vai ser muito específico. Aqui a gente fala de forma geral. Então, pessoal, para vocês também que depois querem conhecer o trabalho do Dr. Alfredo, nós vamos deixar aqui as redes sociais dele, ele é bastante ativo nas redes sociais também, Instagram e tudo mais, e o contato da clínica dele, que é aqui em Sorocaba, para as pessoas que queiram entender um pouco mais da osteopatia, fazer uma avaliação, entre em contato, vai estar no descritivo do nosso vídeo. Legal. Mas muito obrigado. E aí, professor, eu te falo que professor, doutor, porque eu sei que você também é professor da universidade. Foi professor, né? Professor, Então, e eu gosto dessa ideia desse... Você sabe que no Japão, a palavra, a gente chama o médico, ou qualquer profissional da área de saúde, de sensei. Sensei. Que é o mesmo utilizado, a gente escuta muito em artes marciais, o meu sensei. O mestre. É o mestre. Então, todo professor, todo instrutor, todo médico, você só se refere a ele não como doutor, você se refere a ele como sensei. A secretária chama ele de sensei. Então, ou seja, eu acho que é um conceito mais abrangente de mestre e de instrutor, como você falou, você acabou de falar isso. Uma reverência também. Né? Isso, então você tem toda, isso que você falou, por exemplo, de que quando o bebê está indo no teu consultório, mas quem consulta não é só o bebê, é o pai, a mãe, a avó, todo mundo junto ali. Quem cuida, né? Isso é muito bacana. Aí vem o conceito do Dr. Pablo Penha, que não é tratar o paciente, mas sem tratar o aluno. Sim. E a gente se tornar aluno do osteopata, aluno do ortopedista, aluno do ginecologista, que é para as mulheres, aluno. E eu acho que é bem bacana isso, né? Eu sempre nas minhas consultas eu tento deixar claras as informações e também as perspectivas, né? Qual que é a ideia que o paciente tem do tratamento, o que ele espera daquilo, entendeu? A gente sempre tenta controlar as ansiedades, que às vezes a paciente vai a primeira vez e pensa que na primeira sessão já vai melhorar totalmente as dores. Isso é um conceito errado. Às vezes acontece, mas na maioria das vezes precisa de mais atenção, né? Não é na primeira consulta que ele vai melhorar. Mesma coisa no bebê, que normalmente na primeira sessão a gente tem um resultado bem legal para essa questão da disquesia, que daí a gente consegue fazer que o bebê solte os gases, até solte o cocôzinho de uma maneira mais relaxada, mas não é só a primeira sessão que vai resolver, tem que fazer esse acompanhamento, até mesmo para o desenvolvimento dele. Daí a gente sempre orienta os pais para fazer os exercícios em casa, principalmente o tummy time, que o bebê fica de barriga para baixo, contra a gravidade, daí ele vai fazer a força para fortalecer essas musculaturas da base do crânio. Assim melhora o torcicolo e melhora também a questão da simetria do crânio, entendeu? Todas essas orientações a gente tenta dar da melhor forma possível, orientando os pais com calma, para não deixar nenhuma dúvida, né? Para eles ficarem mais tranquilos, porque eles às vezes chegam bastante desesperados lá, sabe? Eu sempre digo assim, o Dr. Alfredo, a gente tem vivido principalmente nos últimos 30 anos, 20, 30 anos, uma mudança muito abrupta no nosso modo de vida, né, em conceitos sociais. Então, por exemplo, eu nasci no Paraná, nós nascemos numa mesma casa com parteira, 5 filhos. Eu falo isso, a minha esposa, que é de São Paulo, fala, nossa, você parece um velho de 80 anos falando isso. Mas não era uma cultura regional. Sim. Né? Só que o que existia na cultura, talvez, das nossas mães ainda? Quando elas tinham filhos, a avó vinha e passava um período transmitindo conhecimento. Sim. Dar banho, acompanhar e fazer... Existia toda uma infraestrutura de mãe. As minhas filhas tiveram isso. Isso. E o que acontece com essa geração mais nova? A avó, hoje, é uma avó jovem, que tem uma atividade laboral, que trabalha, que tem uma atividade. Então, ela acaba não tendo condições de ser aquela avó que acompanha todos os detalhes. Pode acompanhar no início. Isso faz falta, né? Faz falta depois. E aí vem aquela coisa da insegurança, como você falou, o pai de primeira viagem. Então, o que fazer? Né? Então, trazer
esse tipo de conhecimento auxiliado por um profissional, eu nunca, vou ser sincero, eu nunca pensei, eu imaginei na época, até porque não tinha esse tipo de orientação, de pegar minhas filhas e levarem minhas filhas num mas é uma coisa nova. para fazer. É uma coisa nova no Brasil, né? É mais comum na Europa eles fazerem isso, na Espanha, né? Mas no Brasil é uma coisa que é nova, não é tão difundida ainda. Agora está mais forte, mas é só o começo ainda, né? Claro. Galera, então vocês que estão vendo aí, ó, vocês que têm na família bebezinho pequeno, a irmã tá grávida, a sua cliente, a sua amiga, a sua paciente tá grávida, já vai trabalhando isso, manda esses cortes aqui. Também a grávida, atendo a grávida, as dores na gestação é muito comum, né? Porque na gestação, quando a mulher está grávida, ela produz um hormônio que relaxa os ligamentos para poder passar, relaxa os ligamentos da coluna lombar e também da região pélvica. E daí, esses relaxamentos são para o quadril ficar mais maleável para a passagem do bebê pelo canal vaginal, quando a pessoa vai ter o parto normal. E daí, muitas vezes, nessa volta, nessa volta da gravidez, depois que ela teve o filho, esses ligamentos eles vão se enrijecer de novo, só que em uma posição errada, às vezes do quadril ou da região lombar, e daí pode gerar dores. Então, a grávida pode ter dores durante a gestação e também após a gestação. Durante o parto e depois do assim, parto. Não, antes do parto, eu digo. Sim. Antes, na gestação em si, no parto, que é a dor do parto, mas após o parto, esse enrijecimento dos ligamentos, às vezes pode enrijecer numa posição errada do quadril ou da coluna. Olha que bacana, nós tivemos aqui eu não lembro quantos episódios atrás, mas tivemos a doutora Fernanda Moraes, é uma físio também, ela é aqui de Minas, de São Paulo, mas ela tem uma base dela lá na Corporissano, em Floripa. E quando eu conheci ela sempre foi da parte de ortopedia. Já conheci ela há pelo menos uns 15 ou 20 anos. E eu convidei e ela esteve com a gente aqui, online, num episódio aí que vocês podem acompanhar no canal. E ela fez uma especialização nos últimos anos da fisioterapia pélvica. Sim. E ela falou muito disso, do preparo das mães. Também, né? Exatamente. De escape. Isso. E aí ela falou muito do preparo da mãe. Até no final de semana eu estava fazendo os cortes ali, acompanhando os vídeos para os cortes, e aí eu revi toda a entrevista dela e ela falava justamente isso, que são esse preparo, né? Então existe tudo isso que você falou, né? A gente fazer todo esse acompanhamento, porque, como eu disse, nós temos uma mudança socioeconômica de vida, de urbano, que não é mais como foi num passado recente. Sim. Então, se a gente não introduzir esse tipo de serviço, esse tipo de orientação, esse tipo de busca junto a profissionais que como vocês vão, a gente vai cada vez mais não abreviar o que a gente poderia prevenir e melhorar a nossa qualidade, né? Para uma mãe grávida, né? Para uma mãe gestante, para um pai e mãe recém-nascido, às vezes o bebê chora a noite inteira e você não sabe o que é. E às vezes é a alimentação até das mães, né? Depois por tudo que a mãe consome, vai para o leite do bebê. Então, às vezes, alguma coisa que está irritando o intestino para fazer essa evacuação do bebê é alguma coisa que a mãe está ingerindo também. Tá, aí você trabalha toda essa parte de manipulação, tanto na grávida como você falou, e aí na osteopatia, pelo que você até explicou agora recente sobre a quiropraxia e a osteopatia, a osteopatia, ela vai mais profunda, eu vou usar a minha linguagem de entendimento aqui, nessa parte visceral. Então, tem muito a ver, doutor, com a questão da fáscia também, esse novo órgão que foi descoberto aí, aí é recente, né, quando a gente fala, e que você explicasse um pouco da função da fáscia nessa questão dor, e como que vocês na osteopatia trabalham toda essa parte da fáscia. Então, a gente trabalha na osteopatia com as manipulações, aquele famoso thrust, né? Para relaxar a musculatura como um todo, soltar o caminho da inervação, mas também essa questão facial.
todo o nosso músculo tem uma fáscia muscular e elas são interligadas em umas à outra. Então, se tiver algum ponto que está gerando tensão em algum ponto no nosso corpo, está gerando tensão facial em outros pontos. Daí tem as fáscias viscerais, que são outro revestimento por dentro das vísceras, que é a mesma coisa da tensão. Se tiver com um estômago, uma gastrite, vai gerar uma tensão estomacal. Daí a gente vai tentar tirar essa tensão estomacal, porque às vezes essa tensão estomacal pode estar gerando uma dor no ombro direito do paciente, no ombro esquerdo do paciente, entendeu? E é bem bacana os resultados que a gente tem com essa liberação dessas fáscias. Você sabe que, fazendo um parênteses aqui para o pessoal, que essa nossa informação vai não só para o pessoal técnico, mas vai para todo mundo. E uma vez um colega de profissão seu me explicando da fáscia, falou, ó, uma forma fácil de você entender a fáscia é quando você tá aí, eu adoro cozinha, na carne. Quando você pega, por exemplo, um peito de frango, que você vê aquela película que tá entre um músculo e outro, ali você vê exatamente as fibras da fáscia. É a parte, né? mais branca, ou na carne mesmo de boi, é aquela parte que recobra a carne, entendeu? Que recobra o músculo, na verdade. Que daí diz que se cortar numa posição errada, a carne fica mais dura, ou fica mais mole. Sim. Por causa da fáscia. E uma questão interessante de falar das fáscias é cicatriz. Então, toda a cicatriz que a gente tem no nosso corpo, a gente tem que investigar cicatriz porque gera uma tensão facial. Pensa que a cicatriz é um interrompimento da fáscia, da musculatura. Daí, depois faz a sutura, fica tenso de um lado e tenso do outro, fazendo tensões. E daí, essa tensão pode gerar dor na lombar, pode gerar dor em outros pontos, dependendo da cicatriz. Que nem cicatrizes cesariana. Hoje é muito comum a gente atender também, pegar as mulheres que têm cicatrizes da parte estética, né? Cicatriz de cirurgia abdominoplastia, que é uma cicatriz que é de um lado ao outro. Tensões nessas cicatrizes podem gerar tensões faciais e levar uma dor, entendeu? Mas é lógico que a gente trabalha essas tensões das cicatrizes depois que o médico plástico libera para falar, pode agora trabalhar essas tensões. Você sabe que uma colega sua também, fisioterapeuta, a doutora Joselise, ela é parceiraça nossa de muitos anos, é uma grande amiga, e uma vez ela fez uma palestra pra gente, e o título da palestra dela era ótima, porque ela falou assim, a gente vê isso muito no consultório. O título da palestra dela era Coluna, vilã ou vítima? E aí ela veio mostrando para nós, dentro dessa uma linha de raciocínio de que a coluna, muitas vezes a coluna vertebral, o paciente chega no consultório como ela é vilã, porque eu estou sentindo dor lá na coluna, mas ela não é a vilã, na verdade ela é a vítima, porque a origem daquela dor que se irradiou ali na coluna vertebral, ela não vem daí, como você falou, às vezes vem de uma víscera, ou uma cicatriz, de uma cicatriz, ou até mesmo de uma tensão ligamentar. Muitas vezes quando o paciente está mais tenso assim, ou chega meio torto no nosso consultório, por tensão nos ligamentos. O que acontece? O corpo entende a dor como uma agressão, e daí ele tenta compensar aquela postura porque o corpo não sinta mais a dor. Daí ele chega meio torto no seu consultório, daí você vai tentar desbloquear essa questão. Não só com as manipulações, mas soltando a parte ligamentar, usando alguns acessórios que a gente tem no consultório, que a gente soltando essas tensões primárias, né, que são as tensões ligamentares, a gente depois solta a parte muscular, depois trabalha um pouco de crânio, a parte visceral, para o paciente conseguir, pelo menos na primeira sessão, sair um pouco mais aliviado das dores. E aí você falando isso, eu linko com a técnica que eu estudo há mais de 20 anos, que são os fótons, o infravermelho e mais o PENF. Por quê? Em muitos estudos, principalmente na escola espanhola, que foram os estudos mais profundos que nós tivemos na área de ortopedia e tudo mais, que foi dentro do Centro de Recuperação e de Desporto da Universidade de Múrcia, na Espanha, tem estudos bem profundos com relação a isso, em desportista, em lesão e tudo mais, mostrando justamente isso. Quando você aplica o infravermelho de fóton, ou quando você aplica
os PENFs, você tem um relaxamento profundo dessa musculatura, sim. não só da musculatura, mas dos ligamentos, dos tendões, da Ação do fáscia. magnetismo, né? Exatamente. Essa dinâmica do eletromagnetismo, dos PENFs, essa dinâmica de poder chegar até lá. Exatamente. Né? Outro amigo que tá me devendo aqui também uma visita é o Dr. Paulo Souza, que ele foi fisioterapeuta do São Paulo Futebol Clube durante muitos anos, e agora voltou ao Brasil. Ele ficou uma temporada na China, no futebol, e voltou ao Brasil, acho que faz uns 2 ou 3 anos, e tá me devendo uma visita aqui. E ele falava justamente isso, né? Então, tem uma palestra dele maravilhosa também, que essa dinâmica, a gente entender a dinâmica dos campos eletromagnéticos como uma função fisiológica na fisioterapia é uma coisa muito bacana, porque a fisioterapia, vamos dizer assim, tradicional, aquilo que a gente falou que saía lá da faculdade, ela trabalha muito a eletroterapia, o estímulo elétrico, né, da eletroterapia. Sim. Então, o campo eletromagnético, ele tem uma função muito mais profunda nesse sentido, né, quando se fala em tendões, e aí esses estudos da Universidade de Murcia comprovam muito isso. Por isso, doutor, a gente vê os resultados de analgesia tão profundos com relação à parte de dores, né? Com o uso concomitante de fótons e de PENF no uso conjunto. Mas que bacana. Bom, a gente falava então desses resultados do PENF no uso ali. Então, você poderia citar agora que nós vamos entrar, o doutor Alfredo, num quadro que eu gosto muito, que é o quadro chamado Minuto Saúde. E nesse quadro, eu sempre peço para que vocês que estão no dia a dia ali, que estão ali no paciente, traga para a gente o paciente mesmo, que às vezes por algum motivo, seja ele por um resultado extraordinário, ou seja ele por um sofrimento grande que o paciente chegou, que você possa compartilhar também aqui, porque muitas vezes é o que está o nosso público lá em casa também às vezes está passando por isso. Então, no Minuto Saúde, com o Dr. Alfredo, para que possa compartilhar conosco. Esse Minuto Saúde eu vou dedicar uma lembrança que eu tive de uma paciente que eu atendi no 2019. É uma paciente de origem oriental também, chamada Chico Kakuta, que ela chegou para mim com bastante dor. Chegou no primeiro dia com a filha, Célia, um abraço para a Célia, ontem estava falando com ela, e ela tinha 93 anos na época quando chegou comigo, 93 para 94. E eu achei curioso porque as pessoas, mesmo com idade mais avançada, eles querem melhorar a dor, na verdade, eles merecem melhorar a dor, na verdade. Então, através das abordagens da avaliação e de todas as orientações que a gente fez, as manipulações, as mobilizações articulares e também o uso do Ginkgo Bill, que a gente usou, na terceira sessão ela chegou andando com a filha dela, sorrindo. Então esse é um caso que me marcou bastante, e foi na época, depois ela teve 2019, 2020 começou a pandemia, ela ficou um pouco afastada. Em 21 ela voltou também andando, e voltou mais alegre e tal. E eu sinto bastante falta dela, porque é uma paciente que já faleceu faz algum tempinho, mas a gente conversava bastante. Isso que eu acho importante também, tanto qualquer terapeuta, osteopata, ou quiroprato, ou terapeuta manual, é essa acolhida. Não é só fazer a técnica ou estudar a teoria, é o acolhimento. Muitas vezes essas pessoas que têm dores, fibromialgia, elas querem conversar, querem atenção também. Esse acolhimento é essencial, e eu prezo por ele em todos os meus atendimentos. Que bacana. Por isso que é importante também saber, né, toda essa história que você teve também no mundo acadêmico, de passar isso para as novas gerações que estão vindo, né? Sim. Acho que é a humanização disso. Nós estamos vivendo um momento muito de internet, muito de conexões online, né? Muito fica de lá IA, só no celular e tal. E as pessoas sentem, né, a falta daquilo, de estar
estar junto. Tá junto. Por isso que eu digo sempre que o melhor KencoCast que tem é o presencial. Quando a gente está aqui, toma um café junto. Sim. É muito melhor que o online. Claro, a gente sabe que a tecnologia vem, mas esse acolhimento humanizado que você falou é de suma importância, né? Sim. A gente como paciente e a gente apela, né, principalmente como profissional também. Para as novas gerações também. Sim, você como professor, sim, claro, né? com certeza. Maravilha, doutor. E para a gente também, e agora já passa rapidinho, né? Parece que não. Quase uma hora já de programa. Eu queria pedir para você, a gente também tem um quadro que eu gosto muito, tá? Que é a dica do especialista, que você possa dar aquela orientação que você costuma dar simples no dia a dia com os seus pacientes lá no consultório, sim. Mas então a dica do especialista com o Dr. Alfredo. A minha dica do especialista, acho que eu vou dividir em duas, né? Orientações para pessoas adultas ou mais idosas, é nunca deixar de fortalecer a musculatura, a questão muscular. Sempre procurar fazer uma atividade física para não perder massa muscular. A partir de uma idade, as pessoas vão perdendo muito massa muscular. Então, a gente tem que ir poupando o máximo para a gente ter uma qualidade de vida melhor após ficar idoso, né? Para não ficar muito acamado, entendeu? E para os idosos, tentar ao máximo evitar quedas, que a queda, se gerar uma fratura, diminui a expectativa de vida pro idoso drasticamente assim. E a outra dica que eu ia falar, se você conhecer algum mães ou pais, ou até mesmo se tem algum sobrinho que acabou de nascer e vê algum posicionamento da cabeça mais de um lado do que do outro, uma preferência de um lado para o outro, ou uma simetria, às vezes uma orelha está um pouco mais afastada e a outra está mais para frente, ou alguma simetria dos ossos da face, procurar um profissional para ajudar, que a gente consegue, através dessas intervenções no crânio e no corpo inteiro do bebê, melhorar essa questão dessas assimetrias e dessa tensão da musculatura, principalmente do músculo externo cleidomastoide aqui, que ele faz bastante diferença para o tratamento. Maravilha, que dica excelente saber que tem esse recurso hoje, então fica a dica do Dr. Alfredo aí para que as mães, tias, enfim, todo mundo ali, volta da família, principalmente a família, né, que está ali observando o bebezinho, então aproveita e direciona. Minha irmã agora está assim, se derretendo. Meu sobrinho teve o primeiro bisneto da minha mãe na Austrália. Olha, e ela está indo daqui 15 dias para lá. Já vou falar para ela, observa lá nasceu um australiano. Um australiano que é filho do meu sobrinho, então o primeiro bisneto da minha mãe. Olha só, vai ser paparicado. Vai ser paparicado, Mateu. Então que o Mateu possa ela também dar uma olhada e já fazer essa observação, uma grande dica aqui. É isso, Maravilha. Doutor Alfredo, nós estamos finalizando. Você trouxe o crânio do bebezinho aqui, e aí eu falei para você me perguntou, eu falei, espera aí que eu vou te explicar no final. Darumá é símbolo, né? Vocês podem ver aqui na nossa canequinha, né? Ali do podcast, aqui do KencoCast. Agora a gente já tá com caneca, né, Cauã? Caneca personalizada, da KencoCast com Darumá. O Darumá, ele tem uma história muito interessante que ele é um símbolo na cultura japonesa, ele é um amuleto. Por quê? Porque quando você compra o Darumá e você precisa ganhá-lo, ele vem com os dois olhinhos brancos. Você está vendo que ele tem um olhinho só? Sim. Né? Então, o que rege esse amuleto? Você mentaliza um objetivo, um sonho que você quer realizar, você vem aqui e pinta um olhinho dele, e ele vai ser um amuleto, ele vai ser um intercessor, ele te ajuda nas suas orações, nos seus pedidos, a te dar uma energia bacana para você realizar teu sonho. Então é muito comum que na cultura japonesa você entra em comércios, escritórios e tudo mais. Tem os com olhinho pintado, o pessoal vai guardando, entendeu? Que legal. Inclusive lá em Osaka, onde eu tive agora recente, no mês passado, tem o castelo que você vai e deposita. Tem milhares e milhares. Eu não consegui ir por causa da nossa agenda, era um pouquinho longe. Eu fiquei. Na próxima eu vou. Então,
todo o convidado que vem pela primeira vez, eu presenteio com um darumazinho para você. Aí você pinta, deixa lá no teu consultório, na tua casa, tá? Que ele vai servir para você como um amuleto. E ele é nosso amuleto aqui. Esses dois aqui têm um objetivo que a gente vai pintar junto aqui. No dia que a gente atingir o objetivo do KenkoCast aqui, vai ter um episódio daquele, para nós vir aqui pintar ele. Já prometi para os meninos aqui, que são nossos parceiros, João e Cauã também, que nós vamos trazer para eles, mas eu vou te presentear com Muito obrigado, agradeço pelo presente e pelo convite de estar aqui. Uma conversa, um bate-papo bem legal, que isso sirva de inspiração ou mesmo conselhos para quem estiver assistindo depois, para de alguma forma ajudar os alunos que estão ainda na faculdade da fisioterapia. E também os pacientes, os pais de primeira viagem, para poder dar maior auxílio. Qualquer coisa, entre em contato comigo, que daí a gente dá mais orientações. É isso. Então, muito obrigado, Dr. Alfredo de Oliveira Almeida. Fisioterapeuta, professor universitário, especialista em osteopatia, compartilhando esse conhecimento com nós. Muito obrigado. E vai ser necessário voltar, viu, doutor Alfredo? Porque o bate-papo foi muito e tem muita coisa pra gente fazer várias outras, com certeza, outras edições aí pra gente falar de outros assuntos. Claro, teremos muito assunto. Hoje foi dedicado parte dele e adoramos as dicas do especialista, doutor Alfredo. Muito obrigado, até nosso próximo episódio. E aproveitando, pessoal, quem gostou, dá um like nesse vídeo aqui, compartilha as redes sociais, tanto do Dr. Alfredo, comenta, manda pra gente lá, que é super importante. E também quem não gostou pode deixar também lá o seu comentário pra gente melhorar sempre o nosso canal e o nosso conteúdo aqui. Valeu, pessoal, obrigado. Obrigado.